Trazer uma mensagem que vem da carta de Paulo aos Filipenses. Esse texto que Paulo fala está no capítulo 4 de Filipenses, do verso 6 ao verso 9. Então eu queria pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. Então, o que é que Paulo fala à igreja que estava situada na região de Filipos, na cidade de Filipos? Então, Paulo fala no capítulo 4, no verso 6. Não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Meus amados irmãos, Paulo ele escreve essa carta à igreja de Filipenses quando ele estava preso em Roma, próximo ao martírio. A igreja de Filipenses ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Filipos era uma das cidades mais importantes do Império Romano, sendo localizada na região da Macedônia, no continente europeu. E a igreja de Filipos ela tinha um significado especial para o apóstolo Paulo, pois ela tinha sido a primeira igreja a ser fundada na Europa pelo apóstolo Paulo. Então, Atos, no capítulo 16, vai descrever a primeira passagem de Paulo pela cidade de Filipos. Mas quando Paulo, para ver, ao descrever essa carta, quando Paulo estava preso, ele foi preso, pelo imperador César. Ele foi preso injustamente, acusado de cometer um crime político, porque ele chamava, e nós também chamamos de Jesus como o único Senhor de nossas vidas, e Paulo assim se referia para Cristo, como todos os cristãos daquela época e os cristãos também hoje. E naquela época só o imperador poderia ser chamado de Senhor. Por isso Paulo foi preso injustamente, porque chamou Jesus Cristo de Senhor. E Paulo ele olha para essa situação a qual ele estava passando com as lentes de Deus. Ele estava próximo ao martírio, próximo a ser morto. E ele olha para a situação com os olhos de Deus. Ele olha e diz assim, no capítulo 1, no verso 12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, Paulo ele é um ótimo exemplo de quem venceu a ansiedade, de quem venceu as tribulações, porque ele preso, próximo ao martírio, viajando por vários países naquela época, sendo missionário, sendo pregador do Evangelho, sofreu perseguição, passou por fome, ele foi violentado, foi açoitado, mas assim ele não deixava que os pensamentos negativos viessem a refletir na vida dele, viessem a interferir nas ações dele. E nada melhor do que Paulo para falar desse tema, que é como vencer a ansiedade. E Paulo deixa bem claro nesses versos aqui, como nós venceremos a ansiedade. E o tema principal desta carta é o encorajamento. Paulo encoraja a igreja a viver uma vida como cidadãos de uma colônia celestial.
Ele encoraja aqueles irmãos da igreja de Filipos a serem alegres, a terem coragem, a serem perseverantes. É isso o sentido da carta de Paulo aos Filipenses. E no capítulo 4, já encerrando o capítulo 4, Paulo ele vai encorajar a igreja não só a ser alegre na fé, mas vencer a ansiedade. E é desse tema que nós trataremos hoje. Qual o tema de hoje? É como vencer a ansiedade. Então vejamos as atitudes que teremos que tomar para quando a ansiedade bater no nosso coração, bater na nossa mente. E qual a primeira atitude que devemos que tomar à luz das Escrituras? O verso 6 vai descrever aqui qual seria a primeira atitude que nós, igrejas, deveremos que tomar quando a ansiedade, quando as preocupações, quando as adversidades bater na porta do nosso coração. O verso 6 vai descrever: não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amados irmãos, a versão da Bíblia que eu estou lendo é a NAA Nova Almeida Atualizada. Então é uma linguagem bem fácil de entender, por isso que sempre eu estou trazendo as mensagens pela essa versão. Então aqui no verso 6, Paulo nos dá uma ordem, ou seja, não fiquem ansiosos. Se vocês entenderem aqui, o verbo ficar, ele está no imperativo. Ou seja, toda vez que o verbo está no imperativo, ele é uma ordem. Então, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Aqui o verso está deixando bem claro, para não vivermos preocupados e não vivermos inquietos. Ele ainda acrescenta de alguma coisa, ou seja, por qualquer coisa. Não existe exceção, não existe situação. A palavra de Deus deixa bem claro para nossas vidas. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas tragam as suas petições, levem as suas petições aos pés do Senhor. Então não existe nada nesse mundo, nenhum motivo, nenhum problema, nenhuma necessidade que venha nos roubar a nossa paz. É isso que Paulo está falando à igreja. Independente da situação, independente das crises, independente de uma situação política, como o nosso país está passando hoje, independente de uma situação na nossa saúde, independente de uma situação do nosso trabalho, uma falta de trabalho, uma falta de emprego, independente de uma situação que está passando os nossos familiares, então a palavra ela é bem eficaz. Não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Senão não faria sentido o que Paulo está falando. Não fiquem ansiosos. O texto aqui é muito claro, é um mandamento, ou seja, viver ansioso acaba sendo uma transgressão da vontade de Deus. Se é um mandamento, Deus quer que façamos. Deus quer que venhamos a obedecer. E Deus quer que nós venhamos a agir, a praticar aquilo que nós aprendemos. Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, pela doutrina dos apóstolos e pela doutrina cristã, que está em todo o Novo Testamento e também está desde o início do Antigo Testamento. Toda a Escritura, ela aponta para Cristo. E é assim que nós temos que olhar para a Escritura Sagrada. Então, meus queridos, se temos tido uma vida de ansiedade, uma vida intensa com problemas, com inquietações e com preocupações, estamos desobedecendo o que a palavra de Deus nos diz. O que é que a palavra de Deus nos diz? No verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas, meus queridos, eu quero
deixar bem claro para vocês, e eu quero também que vocês entendam. Eu não estou dizendo aqui que todo tipo de ansiedade é falta de incredulidade ou é falta de confiança em Deus. Não estou dizendo isso. Mas boa parte dessas situações que acontecem em nossas vidas é por falta de oração, e é por falta de leitura da palavra, e é por falta também de confiança em Deus. Porque senão a Bíblia, em vários versos, não trataria disso. Não trataria de ansiedade, não trataria de falta de confiança, não trataria de inquietações, não trataria de falta de entendimento das promessas de Deus. Então a própria palavra de Deus, ela descreve bem claro esse assunto que estamos falando aqui. Mas sabemos também que há fatores que trazem ansiedade, que não são fatores espirituais, ou fatores por falta de fé ou falta de confiança em Deus. Sabemos que há fatores também psíquicos ou fatores psicológicos que trazem ansiedade para a pessoa. E nesse caso, a pessoa tem que procurar um auxílio médico, tem que procurar a medicina para dar o diagnóstico à pessoa e tratar dela para que ela venha se restabelecer, para que ela venha ter uma saúde mental. Sabemos que há ansiedade nesses fatores também, mas também sabemos que a grande parte são problemas espirituais, é falta de relacionamento com Deus. Mas antes de você procurar um médico, antes de você tomar remédio, pense no que a Bíblia diz: não andem ansiosos. Tragam suas petições diante de Deus, levem suas petições diante de Deus, para que você não venha viver uma vida preocupado. Sabemos que 70% dos fatores que trazem ansiedades para as pessoas, não se cumprem. São só coisas que acontecem na mente da pessoa. São preocupações. A palavra já deixa bem claro sobre isso. Pois muitas das nossas preocupações, inquietações e ansiedade nos nossos corações é uma postura errada diante da vida e diante de Deus. E o verso 6, na parte B, vai falar qual seria a ação de um cristão para saber lidar com isso. Na hora da ansiedade, na hora das inquietações, na hora da situação a qual ele está tão preocupado, a qual você está tão preocupado, você tem que fazer o quê? O verso 6 vai deixar bem claro aqui na parte B. Mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ação de graça. Ações de graças. Aqui nesse verso, na parte B, a palavra de Deus nos dá a primeira atitude para vencermos a ansiedade. E a atitude é a oração. Ou seja, pela oração, pela súplica e com ações de graça. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que não andem ansiosos. Mas não é só isso, mas orem. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas orem. É isso que o apóstolo Paulo está descrevendo àquela igreja. Está falando para mim e para você, porque a palavra de Deus ela é eficaz. Ela é a todo tempo, para aqueles que viveram com Cristo e para aqueles também que não viveram com Cristo, que somos nós. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala mais uma vez, e ele deixa bem claro, não andem ansiosos, mas ele descreve, orem. Quando vier as adversidades nas nossas vidas, ou qualquer tipo de preocupação, ou qualquer tipo de pensamento negativo, em qualquer tipo de situações, quer seja um problema pessoal ou financeiro, um problema de relacionamento, um problema na sua família, qualquer tipo de problema. Se você está ansioso, preocupado, ore, meu irmão, suplique. E também não só suplique,
mas agradeça ao Senhor em suas orações por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já lhe deu, pelas situações que Ele lhe livrou. Então, a maior dificuldade de um cristão é saber orar muitas vezes, porque a nossa oração ela tem que ser bíblica, ela tem que ser uma oração que nós venhamos a orar, a suplicar e a louvar o Senhor, agradecendo ao Senhor também, porque por tudo que Ele já fez. Porque quando nós estamos em oração e só pedindo ao Senhor, não seria uma atitude legal da sua igreja, não seria uma atitude bíblica, a qual os textos aqui estão nos falando. Então, queridos, ao invés de andarmos ansiosos, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições pelas orações. Deus quer que nós acheguemos a Ele e diante dele falemos em uma situação adversa, em uma situação de ansiedade e preocupação. O nosso Deus, o nosso Criador, Ele quer que nós cheguemos para Ele e falamos: Senhor, eu estou ansioso, estou preocupado, eu perdi o trabalho, eu estou doente, eu estou com medo, Deus, eu estou passando por problemas. Façam diante de Deus as suas petições, fale o que você quer e fale o que você precisa. E não só isso, mas agradeça também tudo que Ele já fez na sua vida e tudo que Ele fará. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. É isso que o verso quer trazer para nós. É isso que Paulo está falando para nós. Não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica. Não só isso, com ações de graça. Louvado seja o nome de Deus. Paulo fala dessa forma, uma forma eficaz, uma forma que devemos orar diante da ansiedade. É a oração, é a súplica e a ação de graças. Façam diante de Deus, pelas orações, as suas petições. O significado de oração é a comunicação básica e essencial na vida de um cristão, para se ter relacionamento com o Senhor. Súplicas é uma oração mais intensa. É você pedir a Deus uma solução com súplicas, com rogos, com argumentos, para que Ele venha ter misericórdia de você e ouça a sua oração. Ações de graça são atitudes de gratidão que um cristão deve ter em suas orações, agradecendo o que Deus já fez por você. Isso ajuda muito na hora da ansiedade. É você contar todas as bênçãos, lembrar o que Deus já fez por você e que Ele sempre supriu as suas necessidades. Então, meus amados irmãos, na hora que nós formos orar, o que é que a palavra de Deus nos fala? Que nós oremos, que nós supliquemos e que nós venhamos agir com ações de graças, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. E a paz de Deus guardará os nossos corações em Cristo Jesus. E quando nós agimos com súplicas, com ações de graças em nossas orações, o verso 7 vai descrever o que acontecerá na nossa mente, na nossa vida. Então leiamos o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. A palavra guardará está aqui também como um termo grego. Significa uma promessa de Deus. Ela foi tirada do vocabulário militar. É um termo grego, sentinela. É aquele guarda que guarda um território armado. É aquele guarda que guarda um quartel. Essa figura de linguagem que Paulo usa
é que quando nós estamos orando, o que é que acontece? A paz de Cristo vem montar guarda nas nossas mentes e nos nossos corações, como guarda armado, nos protegendo para não deixar a ansiedade penetrar nos nossos corações. Ou seja, como quando nós temos uma ação de oração, suplicando, agradecendo ao Senhor, a paz de Deus vem montar guarda na nossa mente e no nosso coração, nos protegendo, fazendo com que a ansiedade não penetre nos nossos corações, nos protegendo para que as preocupações caiam por terra. É isso que Paulo está falando, meus amados irmãos. É isso que a palavra de Deus descreve aqui no verso. Então sabemos a razão pela qual muitas vezes vivemos ansiosos. É porque é por falta de oração. O mundo está doente. A ansiedade ela atinge todas as raças, ela atinge todas as idades. E nós vemos hoje nossos jovens cada vez mais ansiosos, cada vez mais doentes. Os nossos adolescentes cada vez mais afogados na internet, cada vez mais afogados nas redes sociais. Isso, meus amados irmãos, é ansiedade. E a ansiedade é uma doença do século. Mas nós sabemos que é uma doença do século, mas há 2 milênios, há mais de 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, Paulo já estava falando de ansiedade para a igreja. Para que nós venhamos a entender que a ansiedade já persegue o homem desde o início. A ansiedade é um fator que veio desde o pecado de Adão, porque nós éramos para ser perfeitos, mas por causa do pecado de Adão, o pecado entrou em nós, pela genealogia de Adão. Então, queridos, o resultado disso é falta de oração quando nós estamos ansiosos. É falta de leitura da palavra. É falta de intimidade com o Senhor. É falta de relacionamento com o Senhor. Só que tem uma promessa. A promessa é que quando nós suplicamos com ações de graças, a paz de Deus, a paz que procede de Deus, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos fala que essa paz é aquele sentimento, é aquela sensação de descanso e tranquilidade que Deus promete quando nós oramos. Essa paz ela não vai nos livrar das situações adversas, mas ela vai nos guardar nessas situações. O texto deixa bem claro: guardará os nossos corações. Essa paz aqui não é ausência de problemas, não é produzida pelas circunstâncias, em meio aos conflitos, não. Essa paz é uma paz que nos capacita a enfrentarmos os problemas e as preocupações no dia a dia. Essa paz ela é só derramada por meio do Espírito Santo. Ela é só derramada quando nós estamos em oração, clamando ao Senhor, e o Espírito Santo ele vem derramar essa paz em nossas vidas. Ele vem nos capacitar a passarmos por qualquer situação, em qualquer área das nossas vidas. Davi deixa bem claro em seus salmos. Quando nós viemos a estudar os salmos em que o rei Davi fala: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando nós vamos estudar o contexto desse salmo, foi quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que estava querendo usurpar o trono. E não só isso, Absalão queria matá-lo, o pai dele. Ele já velho fugiu, vivia em tendas improvisadas.
e no deserto. Uma situação bem adversa, para a qual um rei estaria passando ali na velhice dele. Mas o que é que Davi fala em seu salmo? Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ou seja, queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Toda a confiança dele estava no Senhor. Ele era totalmente um homem que ouvia a palavra de Deus, ouvia aquilo que o Senhor prometeu. E ele cria naquelas promessas. E ele foi um exemplo de pessoa que passou por adversidade, que passou por dificuldades, em meio às lutas, em meio às guerras, mas ele tinha confiança no Senhor e ele venceu aquelas batalhas pelo Senhor, porque a sua esperança estava nele. Então, muitas vezes nós falamos que a oração ela tem poder. A oração ela tem poder. É isso que eu ouço muito no meu evangelho. Sim, a oração tem poder, mas mais do que isso, quem ouve a oração é o que está com todo o poder, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso Deus Espírito Santo, que é a Trindade de Deus. Então, aquele que ouve a oração, aquele tem poder para nos livrar, para curar as nossas ansiedades, para curar nossas mentes em Cristo Jesus. E a segunda atitude, meus amados irmãos, que nós deveremos tomar para vencermos a ansiedade é ocupar os nossos pensamentos com aquilo que edifica. O verso 8 vai descrever isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Na primeira parte do texto, aprendemos que a primeira atitude que deveríamos tomar para vencermos a ansiedade é a oração. Já o verso 8 descreve que a segunda atitude é nós pensarmos naquilo que edifica. Aqui a palavra de Deus nos dá mais uma ordem. Que nós ocupemos o nosso pensamento com tudo que é justo, com tudo que é louvável, com tudo que é respeitável, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama. Ou seja, o texto aqui ele é autoexplicativo. Temos que pensar naquilo que traz saúde para as nossas mentes, naquilo que edifica as nossas vidas. Boa parte do estado ansioso, como eu tenho falado, é porque ocupamos a nossa mente com aquilo que não agrega, com aquilo que não condiz com o que Deus fala pela sua palavra, com aquilo que não condiz com o chamado cristão. Se ao invés de focarmos em problemas que não agregam, temos que focar naquilo que é justo. É isso que o verso fala. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é santo. E a nossa mente vai reagir a isso. A nossa mente vai reagir a essas situações quando nós trazemos o que edifica para os nossos pensamentos. Meus amados, a vitória ou a derrota está na sua mente, está na nossa mente. Agora, para nós conseguirmos fazer isso, a nós vencermos a ansiedade, temos que meditarmos na palavra, orando e pensando nas coisas que edificam, nas promessas de Deus. E tudo isso contribui para que a sua mente seja alimentada. E o resultado qual é? A paz de Deus guardará os nossos corações. Precisamos conhecer as promessas de Deus, precisamos conhecer as verdades de Deus, precisamos alimentar a nossa mente
com aquilo que Deus está falando a todo tempo pela sua palavra. Precisamos tomar posse do que a palavra de Deus promete para nossas vidas. Porque quando você vai lendo a Bíblia, vai se alimentando, a palavra de Deus vai penetrando ao seu coração e você vai pensando naquilo que é louvável, naquilo que lhe traz esperança. E quando a luta chegar, quando a adversidade chegar, quando o problema vier, quando a ansiedade bater na sua porta, você estará cercado de uma estratégia divina, de uma fortaleza divina que protegerá o seu coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então, a terceira atitude que nós deveremos que tomar é praticar aquilo que aprendemos com a palavra de Deus. Na primeira parte do texto, aprendemos que a primeira atitude que devemos que tomar para vencer a ansiedade é a oração. A segunda parte é pensar, a segunda atitude que nós deveremos que tomar para vencermos a ansiedade é pensar nas coisas que edificam. E aqui o verso 9 vai descrever a terceira atitude que deveremos que tomar para vencermos a ansiedade. É praticar aquilo que aprendemos com a palavra de Deus. É praticar aquilo que aprendemos ao vermos o exemplo dos cristãos genuínos, como o apóstolo Paulo, como os apóstolos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, não só lendo, não só sendo litúrgicos, mas também aplicando em nossas vidas. Olhamos também aqueles homens que deram bom testemunho, que deram bons exemplos de verdadeiros cristãos. E é isso que Paulo vai tratar aqui no verso 9. E o que é que o verso 9 descreve? O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. No verso 7, Paulo falou da paz de Deus. Essa paz ela seria conosco. Já que no verso 9 ele termina falando que o Deus da paz, que é muito maior do que a paz de Deus, estará conosco. Mas tem um detalhe. Se a gente vier a praticar aquilo que aprendemos e recebemos e ouvimos e vimos, o Deus da paz estará conosco. É esse o sentido que Paulo fala aqui no verso 9 para a igreja de Filipos e para mim e para você em Cristo Jesus. Esse povo da igreja de Filipos, eles conviveram com o apóstolo Paulo, vendo suas obras, vendo suas superações, vendo seu exemplo, vendo seu comportamento. E também eles viviam ouvindo o que Paulo os ensinava. Paulo está querendo dizer para eles o quê? Pratiquem o que vocês viram em mim, no meu exemplo, o que eu fiz pelo Evangelho. Na palavra que eu trouxe para vocês, nas mensagens, naquilo que eu preguei. Pratiquem isso. E não só isso, mas pratiquem o que vocês ouviram. Então Paulo está falando para eles, pratiquem o que vocês viram em mim, o meu exemplo de um verdadeiro cristão, e façam o que eu lhe ensinei. O que eu lhe ensinei por meio das cartas e o que eu lhe ensinei quando eu estava presente com vocês. Vivam uma vida cristã. Não sejam crentes teóricos. É isso que Paulo está querendo falar para a igreja. É isso que Paulo está falando para mim e para você. Queridos, nós podemos saber, ter muitas teorias, mas se nós não praticarmos, não colocarmos no nosso dia a dia, se nós não venhamos evidenciar essas teorias e esses conhecimentos que nós aprendemos, para nada serve esse conhecimento. Pratique no dia a dia o que vocês aprenderam e o Deus da paz será com vocês. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo que a igreja venha viver, esse puro e simples evangelho. Lembre que você não é o que você sabe.
Você não é o que você sente, você é o que você faz. Se nós formos meros ouvintes da palavra de Deus e não praticarmos aquilo que aprendemos, logo a ansiedade ela vai bater no nosso coração. Ela não vai só bater, mas ela vai penetrar. Então vamos se revestir com a palavra de Deus. Vamos se revestir em oração. Vamos suplicar em oração. E também vamos agradecer tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, concluindo aqui, para vencermos a ansiedade em nossa vida, Paulo deixou bem claro e descreveu bem para mim e para você. As atitudes que devemos tomar é orarmos corretamente, com súplicas e ações de graça, trazendo à nossa mente aquilo que edifica e praticando aquilo que aprendemos com a palavra de Deus. O que é que acontecerá? O Deus da paz estará conosco e guardará nossas mentes e os nossos corações. Então, que o Deus da paz esteja com vocês. Que o Deus da paz esteja conosco. E que a paz que vem dele, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. É esse o meu desejo para você e para mim. Então,